Ok. Aqueles irmãos que puderem abrir suas câmeras, fique à vontade, para que eu possa ver o rosto dos irmãos, ainda que por breve tempo. Vamos abrir, obrigado irmãos, obrigado. Vamos abrir no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo 21. O versículo 11. Esse é o primeiro versículo de uma pequena profecia contra Dumá. Sentença, ou é o fardo, né? Sentença contra Dumá. Gritam-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Aqui temos a menção de alguém se referindo a um vigia, a um sentinela, a um guarda. E a pessoa que pergunta não tem dúvidas de que é noite, está tudo escuro. Mas ele quer saber em que estágio da noite está, né? E ele pergunta isso para o vigia. Então, acho que esse é um ponto, digamos, de motivação para nós. Porque se pensarmos em termos do desenrolar da história da humanidade, eu creio que todos nós podemos dizer com bastante confiança que estamos numa noite. Em que ponto dessa noite, talvez não tenhamos tanta certeza. E aí nós poderíamos perguntar, como aquele perguntou ao vigia, a que horas da noite estamos? Em que estágio estamos dessa longa noite? O livro de Romanos, agora no capítulo 13. Versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Então é justo que nós conheçamos o tempo, saibamos algo a mais do tempo do que, digamos, as pessoas em geral desse mundo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. A que hora estamos da noite? Versículo 12 diz, vai alta a noite. Vai alta a noite. E vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Ainda que nós não tenhamos uma descrição precisa do tempo, esse versículo diz que vai alta a noite. Não é o começo da noite. Estamos já em alta noite. Eu vou terminar com um versículo de um salmo que foi dado para aqueles que habitam na casa do Senhor precisamente nesse momento, no momento da noite. Salmo 134. Um salmo curtinho, 3 versículos. Salmo 34 diz assim, bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Aqui temos, irmãos, uma palavra muito, muito especial para nós. Se nós nos vemos nessa noite, e a noite é aquele momento em que a gente enxerga pouco, a tendência é dormir, está tudo mais ou menos sem muita perspectiva, e às vezes nos sentimos cansados, sonolentos, vontade de baixar a guarda, né? Afinal de contas, à noite nós dormimos à noite. Mas aqui esse versículo diz, olha, o lugar de se estar na noite desse mundo, na noite espiritual, na noite do desenrolar da história, é um só. Na casa do Senhor, na presença do Senhor. A casa do Senhor, na linguagem do Antigo Testamento, aquele local em que
se tinha a presença do Senhor, o Senhor se sentia à vontade, o Senhor se manifestava, o Senhor se revelava. E é ali onde nós devemos estar, nas horas da noite. Fazendo o quê? Versículo 2. Erguei as mãos para o santuário e bendizei o Senhor. Aquele cântico que nós não soubemos cantar, o 244, o refrão dizia isso, erguer as mãos, né, e te adorar. Esse erguer as mãos, ele é uma atitude de adoração, uma atitude de oração. Esse último cântico também falava de erguer as mãos, né? Irmãos, o Senhor nos deixou não um café da manhã. Ele não nos deixou um almoço para lembrarmos dele. Ele deixou a ceia. Por que a ceia? Porque, irmãos, desde que o Senhor foi assunto ao céu, aí teve início uma noite. A noite da igreja é aquele período em que ela não consegue ver o seu Senhor face a face. Contemplamos o Senhor como por espelho. E já se vão 2000 anos, não é de admirar que vai alta noite. Vai alta noite. E temos essa celebração que é a ceia do Senhor, para nos lembrar que estamos sim numa noite em que é humanamente compreensível que nos sintamos cansados, desanimados, vontade de dormir, vontade de baixar a guarda, mas esse salmo nos diz que nós devemos permanecer, assistir, viver, habitar na casa do Senhor e ali bendizer ao Senhor. A nossa função é bendizer ao Senhor. E o salmo termina: de Sião te abençoe o Senhor, o Criador do céu e da terra. Lembramos de que estamos no meio de uma noite. Lembramos disso ao olharmos para os elementos da ceia. O nosso Senhor está para voltar. E aí, quando voltarmos a celebrar com Ele, aí sim será o café da manhã, né? Aí será o almoço, aí será o dia, nós contemplaremos o sol da justiça face a face. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, nós não devemos desanimar. Permaneçamos habitando na casa, na presença do Senhor, erguendo as nossas mãos em oração, em adoração, no santuário, bendizendo o nome de Deus e dando graças ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. Então, com esses pensamentos, irmãos, vamos partir o pão, vamos tomar dos elementos. Enquanto isso acontece, aquele irmão, aquela irmã que desejar abrir o microfone e bem dizer ao Senhor, faça isso. Depois que tivermos terminado, cantaremos o cântico que foi pedido mais cedo. Ok? Amém. Irmãos, boa noite. Eu vou falar aqui muito rápido, até para quem tiver alguma coisa já aí em mente, para compartilhar, mas é coisa de 3 minutos, tá? Então, nós estamos aí realmente num período difícil, né? Eu estou percebendo isso que o Luiz falou, um pouco antes da ceia, a questão da noite, né? Eu tenho conversado assim, né, com irmãos e outros. Às vezes a gente fica se sentindo assim tão abatido, desmotivado, triste, e a gente se sente até meio assim um pouco afetado, né, doente um pouco, corpo, alma, espírito, né? E a gente na parte especialmente do corpo, nós temos visto aqui quantidade de irmãos, de pessoas, né, que estão ao nosso redor com enfermidades físicas. Mas assim, eu não vim aqui trazer peso, pelo contrário, né? Dizer que irmãos e irmãs que estão passando aí por essas situações, e às vezes dentro de casa, às vezes é com gente próxima da nossa família, às vezes é com irmãos, a gente não desanimar, não, entender o seguinte, né? Estamos todos nós aí no mesmo barco, né? Estamos todos nós no mesmo barco. E
por isso que a gente precisa mesmo um dos outros, né? Para nos animarmos, para nos estimularmos com a palavra de Deus, né? Até com a demonstração, em alguns casos, com aconselhamento, né? Quando a gente ama uns aos outros, a gente deve fazer isso e deve receber isso de bom grado. O que eu queria estimular, na verdade, com a palavra de Deus, assim, eu acho até interessante que isso que eu vou fazer agora, os irmãos fizessem hoje, outro dia, uma palavra assim de realmente que nos fortalecesse, né? Cada um de nós tem aqueles versículos preferidos que a gente sabe de cabeça, sabe o endereço, né? E o meu, especialmente, tem alguns, né? Tem outros, mas esse aqui eu queria ler agora, porque independente do que ocorra aqui emocionalmente, fisicamente, aqueles que nasceram de novo, aqueles que creram no Senhor Jesus, que receberam o Espírito Santo, vai se cumprir essa palavra. Está em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí eu reproduzo aqui o que o apóstolo Paulo fala no versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Irmãos, boa noite. Eu gostaria de refletir com os irmãos uma passagem que tem me trazido, assim, me chamado muita atenção e também muito conforto. Mas é uma parábola de exortação. Eu vou pegar aqui Gênesis 32, versículos 1 e 2. Também não vou gastar muito tempo. Eu só queria ressaltar algo que o Senhor tem me falado muito no coração. Gênesis 32, versículos 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Se nós continuarmos a ler esse capítulo aqui, eu não vou fazer, Deus mostra para Jacó um exército de anjos. Ele estava indo em direção a Esaú, encontrar o Esaú pela primeira vez, e Deus mostra para Jacó que ele não deveria temer. E mostra para o Jacó quem estava ali para guardar o Jacó. Todo o exército do Senhor estava ali. Mas se nós olharmos o versículo 7, fala assim: então Jacó teve medo e se perturbou. E Jacó teve medo e se perturbou. Eu queria agora, irmãos, abrir as escrituras com vocês em João 14. Versículo 1. O Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 10.
não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, isso tem me encorajado, essa palavra tem me encorajado muito. E eu diria que eu tenho recebido do Senhor um estado de descanso e paz ao receber essa palavra do Senhor. Nós temos orado nas quartas-feiras, temos visto as respostas de oração do Senhor. Não sei se a Margarida já chegou aqui no Brasil. Já chegou, Margarida? Não? Porque eu estou vendo ali, achei que ela já tivesse chegado. Nós temos orado, irmãos. Nós temos tido respostas de oração. E a mensagem que eu quero deixar, que tem me confortado o coração, é que nós não podemos mais, irmãos, temer. Nós não podemos mais. Ou nós confiamos no Senhor, ou não confiamos no Senhor. Isso é algo que nós teremos que nós temos agora que colocar na nossa frente para nós mesmos. Isso é de cabal importância. Porque nós temos recebido do Senhor alimento e atrás de alimento. Nós sabemos de tudo, nós sabemos que a hora vai alta noite mesmo, avançada, agora já chegando nos níveis próximos, né? Basta ver aí no mundo, na Itália agora, na Austrália agora, eles vão caçar as pessoas que não foram vacinadas. Vão obrigá-las a vacinar. Certo? Ou seja, nós vamos ser colocados, né, cada vez mais à prova. E a questão é, nós confiamos no Senhor? Porque o Senhor declara cabalmente aqui, não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, pelo menos pelas obras. E ele ainda fala, tudo que você pedir em meu nome, isso eu farei. Mas, irmãos, não é um pedido qualquer. Você fazer esse pedido, você tem que crer. Você tem que crer. Isso tem mexido muito comigo, e me levado a uma posição cada vez mais de paz em relação ao Senhor. E a reflexão que eu faço da minha vida é que quem conduziu a minha vida até aqui, irmãos, foi o Senhor. Entendeu? Por N momentos na minha vida que aconteciam coisas que eu não esperava. Eu desejava aquilo, mas não esperava, e acontecia exatamente da forma como precisava de ter acontecido. Mas eu não tive nenhuma ação para que aquilo fosse acontecer. O Senhor nos dá. Se nós fizermos reflexão no nosso caminhar, nós vamos ver que o quanto o Senhor nos ama,
o quanto o Senhor nos ama. E eu creio, que, irmãos, que isso basta. Tá certo? Isso basta para nós. Saber que o nosso Senhor governa mesmo, independente se cremos ou não, se aceitamos ou não, se estamos em dúvida ou não. Ele governa, irmãos. Independente de nós, ele governa e tem o controle de tudo nas mãos. E ele nos ama. E ele nos ama, irmãos. Então, a palavra que eu gostaria de deixar essa noite para a reflexão é essa, irmãos. Cremos no Senhor. Vamos crer no Senhor. Seguir em frente, amando o Senhor. Pedindo ao Senhor que nos conduza mesmo nos caminhos dele e que ele cumpra a vontade dele nas nossas vidas, independente da situação pelas quais nós estejamos passando. Irmãos, é um crer com todo o coração. Com todo o coração. Amando com todo o coração. Amando com todo o coração. E não olhe para os lados nem para trás, irmãos. Não olhe. Eu falo isso para vocês, mas eu estou falando isso é para mim. Não devemos. Não devemos desafiar o Senhor. Então, isso tem me tocado muito a cada dia, já há algum tempo, e eu creio que o Senhor está construindo em mim algo maravilhoso, que eu chamo de edificação. Ele está me edificando. Eu queria deixar, então, essa reflexão com os irmãos essa noite. Amém. Irmãos, eu queria fazer também uma breve consideração lá no livro de 1 Reis 24, capítulo 10 ao 14. Sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do seu servo, porque procedi muito loucamente. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas, para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome, venham sobre a terra? Ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Irmão, essa palavra... Pode repetir a referência, o capítulo, que eu acho que você... Oh, perdão, eu falei Reis, é 2 Samuel, perdão, irmãos. 2 Samuel 24, do versículo 10 ao 14. Perdão, obrigado, Kim. Mas não precisa de repetir a leitura, não, né? Enfim, vou repetir só o último versículo, então. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Nas mãos dos homens não caia eu. Tem me chamado muita atenção a questão da misericórdia do Senhor, né? E eu também, né, nessa breve palavra que eu queria compartilhar com os irmãos,
que o Senhor tem falado muito daquilo que Ele quer desenvolver em nós, né? As características do Senhor que Ele quer desenvolver em nós. E quando nós nos apropriamos daquilo que Ele quer desenvolver em nós, aquilo é um bom depósito para a nossa vida, principalmente para circunstâncias difíceis, né, pelas quais nós vamos atravessar. E aí eu separei 4 versículos, mas ele delongaria a leitura, né? Mas eu vou trazer só a lembrança para fazer, então, a interface com esse versículo que eu acabei de ler, com esses versículos. 4 momentos. O primeiro, quando Saul persegue Davi, uma campanha bastante elaborada por parte de Saul, e ele vai a campo atrás de Davi. E então, lá na caverna, né, ele entra na caverna e Davi tem a oportunidade de tirar a vida dele. E Davi poupa a vida dele, né? Ele menciona isso lá em 1 Samuel, também 24, capítulo 24, o versículo, a partir do 4 até o 7, né? É o trecho principal de quando Davi tem a vida de Saul nas mãos dele, e ele fala, né, que o Senhor me livre de levantar a mão contra o ungido. Mas ele tira um pedaço da roupa de Saul e guarda. E depois ele tem a oportunidade, então, de mostrar para Saul que Davi tem a oportunidade de mostrar para Saul que a vida dele estava na mão dele e ele o poupou, né, nesse ato de misericórdia. No outro momento, lá quando também numa outra campanha militar, Saul sai atrás de Davi, e Davi entra no acampamento de Saul e tira ali, né, o jarro e a lança de Saul e leva, e depois já do outro lado grita, né? Todos os sentinelas, todos estavam dormindo. Novamente, Davi tem a vida de Saul nas mãos dele, e ele fala para quem está com ele que o Senhor o poupe de levantar a mão contra o ungido dele. Mas lá do alto, Davi grita para Saul e, mais uma vez, manifesta que ele tinha oportunidade de tirar a vida dele. Num outro momento, né, já quando essa geração de Saul tinha passado, e Davi agora já reinando, ele pergunta se há alguém da casa de Saul para que ele possa usar de bondade. E aí vem o filho de Jonatas, né, que era aleijado dos pés, Mefibosete. E Davi o traz e ele passa a comer na mesa do Palácio Real. E então, lá na frente, né, quando o salmista fala lá no versículo, no capítulo 20, no Salmo 23, a primeira parte do versículo 6, ele fala assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu entendi no Senhor que esse foi um depósito que o Senhor fez na vida de Saul. E agora eu peço que os irmãos abram, então, lá em Hebreus, para terminar. Hebreus 4, do versículo 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono de graça,
a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando Davi, então, fala lá no versículo, né, no Salmo 23, que a bondade e a misericórdia seguiria todos os dias da vida, ele sabia do que ele estava falando. A vida dele, ele se apropriou disso, isso foi um bom depósito, como fala aqui, né, para receber graça e misericórdia para a ocasião oportuna. E ele teve essas ocasiões em que a misericórdia, né, ele recebeu e ele pôde também entregar a misericórdia, ele pôde compartilhar a misericórdia. Essa é a palavra breve que eu queria considerar com os irmãos. Obrigado, irmãos.